Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula para tentarmos tirar algumas dúvidas referente à atividade 4, né, de lógica de programação aqui pelo curso de informática do ETEC. Uma das dúvidas que foram mais, né, pedidas nos fóruns, né, tirar dúvidas, foi a questão do índice de massa corporal, certo? Todo mundo conseguia resolver o índice de massa corporal, fazer aquele procedimentozinho, mas na hora de reaproveitar não não dava certo, eu não sabia como utilizar o procedimento, ou na verdade a função, para ter um retorno na terceira questão, né? Na terceira questão ele pede para você fazer aqueles testes entre os valores do índice de massa corporal e apresentar uma mensagem. Então eu preparei um exemplo, certo? Com esse exemplo você consegue resolver tanto a segunda questão quanto a terceira questão e sabendo reaproveitar, né, o código da segunda questão. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu editor, certo, no Xlogo, e eu preparei duas funções, esses dois procedimentos aqui, na verdade, uma função e um procedimento. Então o que acontece? Aqui eu tenho uma prenda média. Olha como o exemplo é fácil. Eu tenho dois parâmetros de entrada, N1 e N2, que seriam as notas, certo? Faço um atribua local, então a média, certo, recebe N1 mais N2 dividido por 2, certo? A média aritmética. E no final, certo, é que vem a matada. Como eu quero que esse procedimento retorne um valor, ou seja, esse procedimento vire uma função, eu tenho que utilizar o comando saída, certo? Na questão 2, você pode colocar o índice de massa corporal e utilizar o comando escreva, porque é só um procedimento, certo? Você quer que apareça lá na tela o índice de massa corporal do cara para saber se ele está ou não acima do peso. Então, em vez do saída, você coloca o escreva. Mas na hora que for reaproveitar o método, você vai ter que utilizar o comando saída. Então, vamos entender aqui. Ele calcula a média e joga o resultado, né? E retorna o resultado média, né? Que é justamente a média entre N1 e N2. E aqui em cima, eu vou reaproveitar isso. Como? Aprenda teste, né? Eu fiz aqui um procedimento chamado teste, onde eu entro com duas notas, certo? E ele faz o seguinte, ó, atribui a variável x, certo? Média n1, n2, ou seja, eu estou invocando o procedimento média, ele vai retornar um valor média que vai jogar na variável x, certo? Então até aqui, pessoal, não tem segredo, é só você usar o comando saída, depois invocar o procedimento, a função, certo? Utilizando os parâmetros de entrada e atribuir a uma variável x. Em seguida, o que você vai fazer? Você vai testar utilizando aquele teste condicional se, certo? Aí uma dica, tente fazer da maneira mais organizada possível. Como assim? Você coloca o teste aqui entre parênteses, certo? Não é necessário parênteses para que ele funcione, mas se você colocar ajuda, né, a gente a entender, a corrigir. E aqui é o seguinte, eu não sei porquê, mas se você trabalhar com um intervalo aqui, comigo não deu certo, né? Se alguém conseguir resolver, né, poste no fórum, se alguém conseguir resolver de uma maneira diferente. Mas você tem que colocar sempre assim, a variável, teste lógico e a comparação, né, do teste, no caso aqui o valor zero. Se x maior que zero e x menor que 5, então aqui é meu teste lógico. Vocês poderiam colocar o quê? Poderiam colocar o zero na ponta, né? Poderia ser assim, o zero, né? Aí menor x maior que 5, ou seja, se x maior que zero e menor que 5, né? Teoricamente era para funcionar, mas aqui não sei porque ele dá um erro. Tudo bem? Mas então, para garantir, você coloca sempre o primeiro teste, o condicional aqui i, né, que é o i comercial, nada de digitar a palavra, a letra e, é o i comercial, e a variável x e a comparação. Então, em seguida, entre colchetes, né, você coloca mostre a mensagem que você quer que apareça. No caso aqui, eu quero que, se a nota do cara for entre 0 e 5, eu quero que apareça muito ruim, certo? E em seguida, eu não posso deixar de colocar esse pare, senão ele vai continuar testando.
né? Aí fica dando outras mensagens que não tem nada a ver. Se ele achar essa mensagem aqui, se ela der certo, então você coloca um pare aqui que ele vai parar e pronto, ele achou o resultado que ele queria, certo? Se ele não achar, ele vai testar nos outros até encontrar o intervalo em que o x se encaixa, né? Então aqui eu fiz, ó, entre x ser maior que 0 e menor que 5, entre x ser maior que 5 e menor que 7, e o x sendo maior que 7 e menor ou igual a 10. Então para cada um eu tenho uma mensagem, depois de cada mensagem eu tenho um pare. E é isso, pessoal. Com essa ideia aqui você consegue resolver as questões 2 e 3 da atividade. Quem tiver mais dúvida, entre nos fóruns, certo? Tira dúvidas. E obrigado pela atenção e até a próxima.